Queridos irmãos, boa noite. Vamos dar início ao nosso trabalho? Caminho seguro, do livro Lorival Lopes, aberto ao acaso. Pensamento que salva. Segure-se no pensamento positivo. Você já viu cenas de filme em que o personagem é salvo por um galho de árvore no precipício? Mesmo que você esteja caindo num abismo e de complicações nunca antes experimentadas, como se fortes emoções ou desconfianças, ou nas que não se possa saber o certo e o errado, mantenha-se agarrado ao galho do pensamento positivo. O pensamento de esperança na solução anula as influências negativas, os medos de cair. O pensamento positivo é o galho da salvação. Nos inspiramos então nesta leitura, nesse pensamento, nesse texto, e elevemos um pensamento de paz e harmonia na busca dos nossos bons mentores espirituais. Mentalizemos a presença amiga de Jesus, o nosso Mestre Maior, junto a nós, iluminando esse nosso ambiente. Peçamos a proteção e o carinho do nosso mentor, Francisco Valdomiro Lores. E em seu nome, nós iniciamos o trabalho desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Então, parabenizemos a nossa casa, que já completou 32 anos. Mas como nos disse a nossa Lenice, é o mês todo de aniversário, não é só um dia. Continuamos então nosso espírito de alegria e de festa pelo nosso mês de aniversário. Dando sequência às nossas palestras especiais, hoje nós vamos convidar a nossa Isabel Monchal, porque está sempre conosco, e nós agradecemos pelo seu carinho, pela sua sempre presença junto a nós e pelas suas falas. Isabel, é contigo. Uma boa noite a todos. É sempre motivo de muita gratidão, de muita alegria estar aqui junto a vocês. 32 anos de Casa Espírita Mãos Unidas. É uma grande alegria a todos nós e uma sensação enorme de pertencimento. Pertencimento a esta casa, a este projeto de vida, pertencimento a essa obra de Jesus que se realiza através das nossas limitações e das nossas imperfeições. Eu já não lembro quanto tempo faz que eu aportei aqui nesta casa, mas em torno de uns 20 anos mais ou menos, talvez um pouco mais. Cheguei aqui com minha alma ferida, meu coração repleto de dúvidas, de incertezas, com muitas vaidades, com muito orgulho. E aos poucos, o estudo da doutrina foi curando a minha alma, foi me trazendo a essência de mim mesma, foi me fazendo refletir e buscar, através dos ensinamentos do Cristo e da luz da doutrina espírita, o reconhecimento de mim. E na doutrina a gente fala muito dessa questão do conhece-te a ti mesmo, né? E Jesus já nos dizia, conheceis a verdade vos libertará. É essa verdade que a gente busca com toda a força do nosso coração. E estar aqui, neste mês em que a nossa Casa Espírita faz 32 anos de fundação, é um orgulho muito grande. Saber que um dia eu aqui cheguei e aqui pretendo ficar, doando aquilo que já tem de melhor dentro do meu coração. Hoje eu trago o tema gratidão, porque é assim que eu me sinto com relação a esta casa e com relação à nossa caminhada dentro do Espiritismo.
Tem uma poesia, Retrato da Amizade, de Maria Dolores, psicografada pelo nosso amado Chico Xavier, Retrato da Amizade. Agradeço, alma fraterna e boa, o amor que no teu gesto condensa, deixando ao longe a festa, o ruído e o repouso, para dar-me a tua presença. Sofre sem reclamar enquanto exponho minhas ideias diminutas. E anoto quanto é grande o teu carinho no sereno sorriso em que me escuta. Não sei dizer-te a gratidão que guardo pelas doces palavras que me dizes, amenizando as lutas que carrego em meus impulsos infelizes. Auxilia-me a ver, sem barulho ou reproche, dos trilhos para o bem o mais certo e o mais curto, sem cobrar pagamentos ou louvores pelo valor do tempo que eu te furto. Aceitas-me como um todo, como sou. Nunca me perguntaste de onde vim, nem me solicitaste qualquer conta da enorme imperfeição que trago em mim. Agradeço-te ainda o socorro espontâneo, que me estendes a vida e estrada afora, para que as minhas mãos se façam mensageiros de consolo a quem chora. Louvado seja Deus, alma querida e bela, pelo conforto do teu braço, irmão, por tudo que tem sido em meu caminho, por tudo que me dás ao coração. Essa poesia da Maria Dolores nos fala muito dessa questão da gratidão, né? Dessa gratidão que nós temos que ter para com Deus, para com o nosso anjo guardião, para com as pessoas que convivem conosco, que nos dão suporte, que nos fortalecem, que são a razão de nós nos levantarmos todas as manhãs, que são a razão da nossa fé, que são a razão de nós estarmos aqui. A palavra gratidão tem origem no termo do latim gratus, que pode ser traduzido como agradecido. Também deriva de gratia, que significa graça. Agradecimento às graças. Será que nós temos dentro de nós esse sentimento de agradecimento? E a quais graças nós somos agradecidos? Vamos refletir juntos hoje. A quais graças nós realmente somos agradecidos? Na Bíblia tem a passagem dos 10 leprosos, né? Diz que Jesus estava indo de uma cidade para outra, quando 10 leprosos o avistaram. Eles se aproximaram, mantendo uma certa distância, e pediram: Jesus, cura-nos. E Jesus disse a eles: vão e apresentem-se aos sacerdotes. E durante o percurso, indo aos sacerdotes, obedecendo a ordem do mestre, eles se viram limpos das feridas e curados da lepra. Dos 10, um retornou pelo mesmo caminho. Lançou-se aos pés de Jesus e agradeceu, louvando ao Mestre pela graça recebida. 10 foram curados e um retornou. Quem somos nós? Quem somos nós dentre esses leprosos? Nós somos os 9 que seguiram em frente? Ou nós somos esse 10º que retornou? Nós temos o hábito de retornar e agradecer, lembrando que agradecer não é simplesmente dizer um obrigado, que agradecer
Não é nós retribuirmos para a pessoa que nos fez o bem, que nos auxiliou. Que a verdadeira gratidão é nós propagarmos o bem que nós recebemos. Vamos pensar sobre isso. Este leproso que retornou, ele criou uma relação com Jesus, um vínculo de relacionamento. Assim, a gratidão pode estar relacionada não só às graças ou ajudas recebidas, mas a todas as experiências vividas por uma pessoa durante a sua vida e seus relacionamentos. Experiências vividas. Nós costumamos agradecer as nossas experiências vividas? Ou nós só agradecemos as experiências boas? Como é importante nós refletirmos neste momento sobre a verdadeira essência da gratidão. Agradecer não será tão somente problema de palavras brilhantes. É sentir a grandeza dos gestos, a luz dos benefícios, a generosidade da confiança e corresponder espontaneamente, estendendo aos outros os tesouros da vida. Do livro Pão Nosso, capítulo 163, uma fala do Emmanuel. Corresponder espontaneamente. Quantas vezes nós ouvimos as pessoas dizerem assim: eu preciso ir até o hospital visitar determinada pessoa que está doente, porque quando eu estive doente ela me fez uma visita. É uma forma de gratidão? É. Mas é só gratidão ou eu me sinto na obrigação? A gratidão precisa ser espontânea, precisa ser um estado da nossa alma, precisa ser um sentimento que brota dentro de nós. E ela precisa ser treinada no dia a dia, nas pequenas coisas. É curioso verificar que a multidão dos aprendizes estão sempre interessados em receber graças. Entretanto, é raro encontrar alguém com a disposição de ministrá-las. Como nós queremos receber graças? Sempre. Nós estamos sempre pedindo. Nós estamos sempre esperando alguma coisa. Mas nós queremos trabalhar em prol do outro, para disseminar essas graças na vida do outro. Este acolhimento, esse sentimento de pertencimento, esse sentimento de amorosidade, nós nos dispomos a doar o nosso tempo, a nossa atenção, o nosso olhar, o nosso abraço. Principais empecilhos da gratidão. Existem algumas coisas muito fortes dentro de nós que inúmeras vezes nos impedem de sentirmos essa gratidão em toda a sua amplitude. Posse. Esse sentimento que nós temos de empoderamento. Nós achamos que tudo nos pertence, que é nosso, sem perceber que na verdade nós estamos aqui e tudo nos é emprestado. É um período. Nós mesmos não pertencemos a este mundo. Nós estamos aqui de passagem. Nós somos espíritos vivendo numa experiência num corpo. Nós não somos um corpo vivendo uma experiência no espírito. O nosso corpo verdadeiro é o espírito. Então nós estamos aqui de passagem. Deus nos emprestou esse corpo, que inclusive nós temos a obrigação de cuidar dele, né? De todas as formas possíveis. Cuidar do nosso corpo através de bons hábitos de saúde, de evitar os vícios, de quando estamos fazendo um tratamento
fazermos corretamente com o uso dos remédios, né? Muitas preces, nos ligarmos às boas energias, termos responsabilidade para com o nosso corpo. Imaturidade, infantilidade. Nós achamos que nós não precisamos agradecer. Aí vamos partir para um exemplo bem prático. Família. Geralmente os filhos acham que os pais têm obrigação. Eu não preciso ser grato aos meus pais. Eu nem pedi para vir ao mundo. Inúmeras vezes a gente ouve isso de jovens e de crianças. Eu nem pedi para vir ao mundo. É obrigação. Obrigada. É obrigação dos meus pais. Essa história do não pedir para vir ao mundo, gente, é um grande engano. Eu pedi muito. Eu pedi a oportunidade de reencarnar. Eu pedi a oportunidade de vir aqui e fazer diferente do que eu vinha fazendo. Eu implorei para Deus, para a espiritualidade de luz. Me dá uma chance de ir lá e resgatar as minhas dívidas. Eu tenho obrigação para comigo mesmo, não os outros. Quando somos bebês, nós precisamos. Mas à medida em que nós vamos crescendo, é uma troca. Não é uma rua de mão única. Arrogância de achar que eu sou merecedor de tudo que existe de bom nesse mundo. Eu mereço. Eu tenho porque eu mereço. Todos merecem. Todos merecem. Eu não sou privilegiado. Eu não sou o único filho do Pai. Tanto que quando nós fizemos a oração do Pai Nosso, nós iniciamos ela, né? Uma grande armadilha. Nós já começamos Pai Nosso. Não é Pai meu. É Pai Nosso. E aí eu me coloco como irmão de todos. Eu preciso ser grato, sim, até pela oportunidade de estar aqui. Pela família que Deus me deu, por mais tumultuada e difícil que ela seja. Alguma razão existe para que eu esteja nessa família. Crítica. Nós também temos o hábito de criticar tudo de forma negativa, né? Como é que eu vou ser grato se eu vejo o lado negativo das coisas? Se faz sol, eu reclamo, porque o sol queima e está muito calor. Se chove, eu reclamo, porque a chuva me impede, às vezes, de sair de casa. Ou porque está chovendo muito. Nós somos reclamantes e críticos natos. Só que a nossa crítica é mais negativa do que positiva. É mais destrutiva do que construtiva. Porque na medida em que eu critico o outro, eu me coloco num patamar mais alto. Sob o efeito do ego dominador, né, do nosso egoísmo, das nossas vaidades, do nosso orgulho, o ingrato atribui-se méritos que não possui. Nós não somos possuidores de tantos méritos assim. Se nós fôssemos espíritos maravilhosos e evoluídos, nós não estávamos encarnados no planeta Terra, que é o planeta de provas e expiações. Se aqui nós estamos, é porque nós temos inúmeras dívidas. Acreditando-se credor de todas as benesses que lhes são concedidas. Será que nós merecemos mais do que os outros? Sempre ansiando por mais recursos que lamentavelmente não merece. A história de quando nós vamos fazer preces e pedir as coisas a Deus, a Jesus, aos espíritos de luz, né? A gente pede, daí a gente não recebe, daí a gente fica tão chateada, né? Nossa, eu tô sempre indo na igreja, eu vou sempre na casa espírita, eu peço e as coisas não dão certo. Será que eu estou pronto para receber aquela graça? Será que eu mereço? Será que aquilo que eu estou pedindo vai ser bom para mim? Ou vai ser o motivo da minha derrocada?
A gratidão pode nos levar a descobrir que devemos aos outros mais do que nós pensamos. A gente acha que não deve nada a ninguém, né? A gente costuma achar que esta roupa que eu estou vestindo, eu adquiri ela às custas do meu suor, do meu trabalho. E o meu trabalho eu adquiri pela minha competência, pelo meu estudo. Perfeito. Tem muito nosso. Mas até que esta roupa chegasse até mim, ela passou por todo um processo. Por todo um processo. Ela não nasceu pronta. Ela não se fez do nada. Se não tivesse todo esse processo passado por mão de inúmeras pessoas até chegar à loja onde eu adquiri, como ela teria chegado até aqui? Como eu poderia estar vestindo ela hoje? Nós não pensamos sobre isso. Tudo isso são razões para sermos gratos. Na vida social, todos somos devedores uns dos outros, seja nos pequenos como nos grandes lances da existência, em que precisamos do socorro alheio. Tudo do qual nós fazemos uso, existem inúmeras pessoas que trabalharam para que chegasse até nós. Se nós temos luz aqui neste momento, existe todo um pessoal trabalhando para que isso aconteça. O alimento que é colocado na nossa mesa, fui eu que comprei. Mas para que ele chegasse até o supermercado, ele passou lá, pelo produtor, pela semente lançada na terra. A terra. Já pararam para pensar a gratidão que nós precisamos ter pela terra? Tudo provém da terra. Os animais se alimentam de alimentos da terra. Nós nos alimentamos da terra. Já pararam para pensar nesta grande graça que Deus nos deu, que é a terra? A água que nos dá vida, que sacia a nossa sede, que higieniza o nosso corpo, que higieniza o nosso lar, que nos garante a vida. Nos é dado de graça no planeta. Nós só precisamos cultivar as sementes. E nós lembramos de agradecer? Nós lembramos que nós precisamos ser gratos a tudo isso? Nada vem pronto. Se o produtor não suar, não trabalhar, não produzir, não vai ter alimento na minha mesa, por mais dinheiro que eu possua. O dinheiro não me é garantia de que eu vou ter todas as coisas que eu quero, se não houver 1 milhão de outras pessoas anônimas trabalhando para que isso aconteça. Acima de tudo, somos devedores do Criador, que nos cobre de bênçãos diárias às quais não damos valor, pois as consideramos triviais em nossas vidas, como o corpo que envergamos, essa maravilhosa máquina, o ar, a água, o alimento, a afeição dos entes queridos. Nós respiramos 24 horas por dia, sem parar nenhum minuto. E nós lembramos que nós estamos fazendo uso deste ar que nos é gratuito, que foi Deus que criou. O ar, nós nem lembramos que nós respiramos, porque é algo automático nesta máquina maravilhosa que é o corpo humano, que é uma criação divina. Nós esquecemos de toda esta grandeza que nos foi dada por Deus. E nos tornamos seres reclamantes. Nós temos dificuldade de concentrar ideias em motivos otimistas, porque nós sempre olhamos para o lado errado.
Nós sempre olhamos para as nossas dores, para as nossas tristezas, para as nossas dificuldades, para os nossos fracassos e esquecemos de olhar para as nossas vitórias, para as nossas alegrias, para o nosso corpo perfeito, para todas essas bênçãos. A natureza é a maior das razões que nos leva a nos tornarmos gratos. Se nós observarmos a natureza, nós vamos encontrar 1 milhão de razões para agradecer. Infinitamente. Qualquer coisa pode ser razão para agradecer ou reclamar, dependendo do ponto de vista. Tem uma historinha aqui, vou contar bem rapidinho, que fala de um menino que está dentro do carro ouvindo um diálogo entre os seus pais. Eles estavam reclamando do trânsito, que se deslocava lentamente. Com isso, havia o risco de se atrasarem para me deixar na escola. Primeiro, se eles quisessem, poderiam ter saído mais cedo de casa. Assim, evitariam aquela preocupação. Segundo, nós estávamos com os vidros fechados, sem escutar o barulho dos carros, o ar-condicionado estava ligado e nós estávamos escutando uma musiquinha. Estavam reclamando do quê? Vamos supor que o nosso carro tivesse menos conforto. Tinha gente se espremendo no ônibus lotado. Vamos supor que nós estivéssemos em um ônibus. Tinha gente nas paradas esperando o ônibus chegar e estavam se molhando porque a chuva estava super forte. Vamos supor que nós estivéssemos na chuva nos molhando esperando o ônibus. Tinha gente que adoraria estar ali, só que lhes faltava um emprego para onde ir. Faltava-lhes a vaga na escola, faltava-lhes um lar com uma família para voltar. Mais um detalhe, há pessoas que têm um ótimo carro, muito dinheiro, emprego, escola garantidos, só lhe falta saúde para sair de uma cama de hospital. Vamos parar de reclamar da vida? Olha só que interessante. É a forma com que nós olhamos as coisas. Nós temos que aprender a olhar para o lado certo, para o lado das bênçãos, do agradecimento. Vida, natureza, família, semelhante, trabalho, chefe, prova, expiação, dor, sofrimento, enfermidade, saúde, enfim. São alguns exemplos dos motivos de gratidão ou reclamação de nossa parte. Tudo na nossa vida é aprendizagem. A gente costuma dizer que se aprende mais na dor do que no amor. E infelizmente é verdade. Porque na dor a gente corre em busca de ajuda. E daí geralmente a gente encontra um ser maravilhoso que resolve todos os nossos problemas. Jesus. Quando nós estamos no desespero, quando nós estamos, como diziam os antigos, com a água batendo quase no nosso nariz, quase sufocados, nós lembramos de buscar ajuda onde? Na fé em Jesus. E aí nós nos fortalecemos. O problema é que daí nós não nos mantemos neste padrão. Nós não ficamos com esse sentimento de pertencimento e achamos que tudo está resolvido. Nós precisamos nos manter numa caminhada de melhoramento. Dessa forma que sejamos nós também, a cada dia que se inicia, gratos à vida com a mente e o coração. Quando nós levantarmos, que o nosso primeiro pensamento seja de agradecimento. Nós acordamos mais um dia. Quando inúmeras pessoas não acordam. Obrigada pela noite dormida e por mais um dia de vida. Assim, lembrando sempre de que somos devedores da bondade e misericórdia celestes, que nos acompanham e sustentam-nos a caminhada, a gratidão será o sentimento que nos
inundará a alma de peregrina e suave luz. Olha só, gente. Nós começamos a falar sobre gratidão e falamos na maior parte do tempo sobre o nosso Criador e sobre Jesus. Gratidão é apenas um sentimento. É uma escolha. É um estado de alma. É necessário que nós trabalhemos isso em nós. Eu vou sair daqui hoje e vou ser grato a tudo e a todos. Não vou conseguir isso. Mas é um exercício. É um exercício como em tudo nas nossas vidas. Eu preciso me exercitar na minha forma de olhar a vida. Buscar o positivo. Buscar o que me traz esperança. O que me fortalece. Mesmo no meio de um terreno árido e pedregoso, inúmeras vezes nós encontramos uma flor. Mas nós não percebemos porque nós estamos focados no todo da tristeza e da falta de luz. É aquela história do professor que coloca um lençol branco no quadro com um pintinho preto e pergunta aos alunos: o que vocês veem? E todos os alunos enxergam o pontinho preto. Ninguém enxerga o todo que é o lençol branco. Nós teremos inúmeros pontinhos pretos das nossas vidas. Mas se nós olharmos a amplitude do lençol branco, onde entram os nossos afetos, onde entra a nossa caminhada, onde entra o nosso corpo, onde entra o planeta com toda a riqueza dos seus recursos naturais, da mãe terra, do ar que nós respiramos, do sol que além de nos iluminar, nos aquece, nos dá alegria, da chuva que cai em abundância para que as sementes possam crescer. Vamos agradecer mais, meus irmãos. Vamos deixar que esse sentimento de gratidão cresça dentro de nós. Lembrando que Jesus disse: tudo o que fizerdes por um pequenino, é a mim que estarás fazendo. Então eu não preciso exatamente retornar para agradecer aquele que me fez o bem. Mas sejamos corrente de bem. Façamos o bem para outro alguém. Vamos espalhar a bondade. Vamos espalhar o amor. Que dessa forma nós vamos nos sentir mais fortes. Nós vamos nos sentir mais leves. Lembrando que nós estamos aqui de passagem. Que todos nós, em algum momento, iremos partir para a verdadeira pátria, que é a pátria do nosso espírito. Era essa mensagem que eu tinha hoje. Antes de encerrar, eu quero lembrar vocês que este é o livro do Banco do Livro, é o desse mês, né? É Cinematografia e Espiritualidade. Esse é o 2. Quem já leu o 1 sabe que ele é fantástico, porque ele nos mostra a arte do cinema, abrindo a visão, abrindo os nossos olhos, a nossa mente, para a aprendizagem espírita. Lembrando sempre que tudo que é construído e produzido aqui na Terra também não vem do nada, né? É das nossas andanças por aí. Então, este é o 2. Quem tem o 1 certamente vai gostar de adquirir e ler o 2. Ler é uma coisa maravilhosa, abre a nossa mente e o nosso coração. Então vamos fazer a prece de encerramento. Vamos fechar os nossos olhos. E neste momento, agradecer
Agradecer a Deus pela vida, pela oportunidade de estarmos aqui. Agradecer a Deus pelos nossos pais, estejam eles encarnados ou desencarnados neste momento. Sabedores que somos, que a maternidade e a paternidade são vínculos que se estendem pela eternidade afora. Agradecer a todos aqueles que fazem parte do núcleo familiar consanguíneo, mesmo aqueles que despertam em nós alguns desconfortos, dificuldades de relacionamento. É desta forma que nós crescemos e aprendemos a ser pacientes, a ser condescendentes, aprendemos a ter empatia para com o outro. Agradecemos a família do nosso coração. Esses reencontros de alma que caminham conosco ao nosso lado, nos amparando, trazendo a nós a força, a coragem, o estímulo para nos tornarmos a cada dia melhores. Agradecemos, Senhor, ao nosso trabalho, seja ele leve, seja ele pesado, é ele que me garante o pão na minha mesa, é ele que me garante a dignidade da minha vida e da minha família. Agradecemos, Senhor, por este momento, por esta casa espírita que nos acolhe, que nos ampara, que nos dá a oportunidade do trabalho, que nos dá a oportunidade da aprendizagem. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade de termos reencarnado neste planeta rico, neste planeta onde o governador Jesus Cristo nos ilumina e nos ampara. Agradecemos, Senhor, pela natureza, pelas cores, pela beleza, pelos animais. Te agradecemos, Pai, por todos os sentimentos que existem dentro de nós, mesmo que contraditórios. São eles que nos levam a refletir, a aprender o autocontrole, a administrar. Te agradecemos, Pai, por todos aqueles amores que já desencarnaram, mas que mesmo estando em outro plano, ainda estão ligados a nós pelo afeto, pelos vínculos de amor. Te agradecemos, Pai, pela doença que às vezes bate à nossa porta, nos mostrando que precisamos reorganizar a nossa vida, que precisamos renortear a nossa caminhada. Te agradecemos, Pai, pelas dificuldades da vida, pois são elas que nos fazem forte. Te agradecemos, Senhor, por este mês em que a nossa casa faz 32 anos e por esta caminhada que estamos empreendendo em busca da reforma física da casa. Lembrando, Senhor, que trabalhamos ferrenhamente para as nossas reformas espirituais, para que cada vez mais sejamos merecedores do amparo do patrono dessa casa, Francisco Valdomiro Lores, e de toda a equipe de luzeiros que trabalham conosco. Obrigada, Senhor. Que luzes e bênçãos se derrame sobre todos os lares, sobre todo o nosso planeta, sobre todos aqueles que passaram pelos nossos pensamentos na noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Queridos irmãos, como nós vimos, a palavra da noite é gratidão. Levemos para casa esse lembrete de que a gratidão, então, é uma lei da vida.
E em nome da gratidão, vamos gratificar e agradecer a nossa Isabel por tudo que ela tem significado para nós, para nossa casa e individualmente para cada um de nós. Você tem sido um exemplo muito bom para nós de positividade e de boa mensagem. A Casa Espírita Mãos Unidas quer te presentear. Quem agradece sou eu pela oportunidade de fazer parte dessa família Mãos Unidas, né? Perfeito. Obrigado, Isabel, em nome de todos nós.